Olá, somos alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Alves Faria e hoje vamos te explicar melhor sobre o planejamento inicial de Brasília. A ideia de mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para o interior do país, vem desde 1808, com o intuito de elevar o status do Brasil como um país e não mais como uma colônia de Portugal. Com a primeira Constituição da República, em 1891, ficou definido que essa nova capital deveria ser construída no Planalto Central. Essa mudança, porém, só ocorre no governo de Juscelino Kubitschek em 1956. Para a construção da cidade, foi feito um concurso com proposta de planejamento para a nova capital do Brasil, onde o Lúcio Costa, com o projeto Plano Piloto, foi o vencedor. O projeto propunha 2 eixos se cruzando, uma parte residencial e uma monumental para as obras públicas. Tudo isso dentro do conceito da ideia das superquadras. Junto com Lúcio Costa, foram convidados Oscar Niemeyer para fazer os projetos dos prédios, que são um grande marco hoje na cidade, e Burle Marx para fazer os projetos de paisagismos dos jardins da cidade. Nesse planejamento, tinha-se em mente que nos anos 2000, Brasília atingiria 500 mil habitantes. Segundo o IBGE, nesta mesma data, ela já possuía 2,05 milhões de habitantes, desses quase 2 milhões na área urbana e cerca de 90 mil na área rural. Seu plano era ser uma cidade que desse exemplo de ordem, eficiência urbana e modelo de convivência harmoniosa entre classes. Porém, logo nos primeiros anos, já foi possível notar que esse objetivo não foi alcançado. Brasília foi crescendo de forma desordenada e, com isso, foi segregando as classes entre o plano piloto e a periferia. Sua construção causou grandes rombos nos cofres públicos, que até hoje não foram devidamente calculados. O que era para ser um projeto moderno e eficiente se tornou um pesadelo com o passar dos anos. Isso devido ao grande crescimento desordenado. Afinal, todos os brasileiros queriam se mudar para a nova capital em busca de melhores oportunidades. Brasília hoje enfrenta sérios problemas de habitação, segurança, emprego, saneamento, dentre outros mais. Embora com todos os problemas de infraestrutura e segurança que a cidade enfrenta hoje, ela conseguiu atingir seu objetivo de ser o centro do país, o centro da nação brasileira. Em 1987, Brasília foi consagrada como Patrimônio da Humanidade, sendo reconhecida por muitos como um dos mais importantes projetos urbanísticos e arquitetônicos já visto no mundo. Após esse breve histórico, vamos ouvir agora o professor João Vitor de Oliveira Marchioli, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UEG, especialista em docência universitária pela Faculdade Católica, atualmente docente na graduação de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Alves Faria, responsável pela disciplina de Projeto Urbano, que irá nos auxiliar na compreensão do planejamento de Brasília. Na minha opinião, a mudança da capital foi sim importante. Ela trouxe visibilidade para uma região do país que antes era quase sempre esquecida e desassistida. Claro que isso surgiu no meio de vários problemas. Um deles é a periferização do Distrito Federal, onde aqueles que vinham para construir e auxiliar na construção de Brasília acabaram não tendo locais para morar, e com isso houve um crescimento exponencial do entorno, né, das cidades satélites, todas sem planejamento e surgindo de forma espontânea. Foi importante para a arquitetura porque um conjunto arquitetônico tão grandioso acaba fazendo vistas para vários outros locais do mundo, né? O modernismo brasileiro foi muito difundido e conhecido devido à construção de Brasília, onde um dos seus principais projetores, né, o Oscar Niemeyer, ganhou renome nacional e internacional. Isso facilita bastante, isso trouxe mais desenvolvimento para a profissão, assim como a inserção do curso de Arquitetura e Urbanismo anos depois no Centro-Oeste, que também não existia. Então, de forma geral, apesar do rombo e de todos os problemas de planejamento urbano daquilo que não foi contemplado, eu vejo que a mudança da capital ela foi algo importante e que teve pontos positivos e pontos negativos. Após a fala do professor, podemos concluir que, mesmo com todos os pontos negativos aqui citados, Brasília ainda é um marco para o Brasil e referência para a arquitetura. Também observamos que, para o planejamento funcionar de forma eficaz, deve-se ter um plano contínuo, seguindo o desenvolvimento e respeitando a diversidade, buscando sempre a justiça social.
pois além da beleza arquitetônica e das grandes referências, o ideal é que o planejamento urbano atenda todas as áreas e não gere segregação. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor sobre a nossa história e sobre o planejamento urbano no Brasil.